Juízes 13, de 1 a 6 diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos de servidão. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. Diga comigo, tribo de Dan. Diga comigo, Dan. Acabou. Cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Está comigo aí? Acompanhando aí? Amém? Ela não tinha filhos. Versículo 3: e o anjo do Senhor, com A maiúsculo, apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6 e último de Juízes 13: então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Eu não coloquei no papel não, eu vou orar ainda, eu quero agradecer por essa palavra. Eu não coloquei no papel, mas tem uma coisa importante: essa mulher não tinha nome e o anjo também não tinha nome. Não importa o que vai acontecer hoje aqui, eu só sei que o Senhor vai fazer milagres. Você está comigo aí? Diga aleluia. Eu creio que o Samuel já foi curado agora, porque o nosso Deus pode curar agora, sim ou não? Então eu profetizo, vou orar agora, eu profetizo que o milagre já chegou na vida do Samuel, na vida do João, na vida da nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos, e em tudo que a gente colocar a mão, nós seremos abençoados. Quem crê nisso, em nome de Jesus, diga. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Outra coisa que essa história tem pra gente aqui, a história de Sansão. Seu pai Manoá, mas a mãe não tinha nome, mas ela era estéril. Uma das coisas que estão aqui, está dizendo aqui, que Sansão iria começar a libertar Israel. E diz a palavra que eles estavam vivendo uma servidão, e através de Sansão ia começar uma libertação do povo de Israel. Hoje nós vivemos algumas opressões no nosso Brasil, vivemos opressões no nosso bairro. Eu não sei se você sabe, a história de São João de Meriti vem de São João Batista, ou João Batista, um cara que dominou São João, mas diz que ele entregou São João de Meriti a outros deuses, e ele fazendo isso vai gerar algumas coisas no nosso município, no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro que há um tempo atrás o César Maia ganhou para prefeito ou governador do Rio, eu não me lembro muito bem. Só sei que quando ele ganhou para ter o direito de governar o Rio de Janeiro, ele pega um barquinho de Iemanjá e diz assim: eu estou entregando o Rio de Janeiro na mão de Iemanjá. Nós sabemos que esses deuses não há nenhum poder contra o nosso Deus, amém ou não amém? Respeitamos as religiões, mas o nosso Rio de Janeiro não está na mão de Iemanjá, está na mão do Senhor Jesus. Amém ou não amém, igreja? Então, para nós sairmos da servidão desse mundo, ou de algumas coisas que nos aprisionam, vai ter que ser levantada uma geração chamada geração de valentes. E a história, Adriana, começa no capítulo 11, volta uma folha aí. A história vai começar aí, a chamada de alguns juízes. O primeiro juiz que eu quero falar aí, o nome dele é Jefté. Algumas pessoas começam alguma trajetória do milagre,
Mas para acontecer o milagre, nós temos que perpetuar naquilo que o Senhor nos chamou. Irmãos, não importa se o culto está vazio, se o culto está cheio, se tem conferência, se tem culto normal, se é quinta-feira, se é sexta-feira, se é segunda-feira de conexão, não importa. O Senhor, Ele está olhando para quem tem um coração adorador. E eu quero que você olhe para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem. Quase estava esquecendo, hein? Agora diga bem alto para ele aí, ó: tema da mensagem. Qual a importância? Não está fazendo nada contra mim, então está tudo bem. O Brasil está dando na pior, mas o dinheiro meu está na conta. Eu quero começar com esses grandes valentes. Que aconteça a partir de hoje grandes mudanças na nossa vida. Versículo 1 do capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma, na sua versão está prostituta, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Jefité é um gileadita, que significa um homem valente e valoroso de Deus. Diz que ele era valoroso, valente, e ele é um homem honrado. Jefité, filho de Gileade, ele vai dizer que Gileade gera ele, mas ele também era filho de uma prostituta. A história começa falando de alguns juízes na terra, e eu quero começar a falar de Jefité. Jefité é um cara escolhido por Deus dentro de um ventre de uma prostituta para direcionar o povo que está em Israel, em Jerusalém. Está dizendo a palavra que eles tinham a garantia de um novo juiz chamado Jefité, e ele era filho de uma prostituta, de um único casamento. Essa mulher, ela já tinha outros filhos de outros casamentos, mas desse casamento com Gileade, ela só tinha um filho, e o nome dele era Jefité. A partir dessa prostituta, a partir desse homem chamado Gileade, é gerado um cara que seria juiz em Israel. Esse juiz, ele era um homem valoroso, e o coração dele era corajoso. Ele tinha uma vida diante de Deus, e o nome significava valoroso e corajoso. Precisava vir de uma mulher prostituta, alguém que iria ajudar a livrar Israel. Até chegar a Sansão, Deus levanta Jefité, esse juiz, e ele se levanta para fazer a obra de Deus. E no capítulo 12, no versículo 4, vai dizer o seguinte: e ajuntou Jefité, capítulo 12, versículo 4, e ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Efraim vem da geração de Jacó, que era o Jacó, virou Israel. Essa geração Efraim e Manassés vem de uma genealogia profética, aonde através de Jacó foi formadas as 12 tribos de Israel. Mas agora o que acontece, povo de Deus? No meio de Efraim, no meio de Manassés, no meio de Israel, no meio de Jerusalém, havia um combate entre Jefité e os filhos de Jacó e netos de Jacó. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam vivendo duas coisas: desobediência e rebeldia. Existe alguém nesses dias rebelde e que o coração que está desobediente? Alguns filhos são desobedientes. Nós temos filhos que são desobedientes, filhos que não respeitam. Desde o nascimento, do caráter da criança, o primeiro passo é, quando a mãe não dá o que o filho dá, o que ele quer, o que o filho faz, igreja? Ele chora, esperneia, vai tentar segurar. Está lá, olha, eita Jesus, o Ângelo vai tentar segurar Eloá, vai tentar segurar quem não quer ser segurado, vai tentar colocar cabresto em quem não quer ter cabresto. Qual é a importância de cuidar de filhos? Você olha para a genealogia de Jefité e vai dizer que o seu pai casa com uma prostituta. Tinha tudo para dar errado. Essa mulher já tem outros filhos, com outros casamentos, com outros relacionamentos. Assim como Davi trai a sua esposa e tem um relacionamento com Betseba, e no casamento de Betseba, o primeiro filho morre, mas o segundo se chama, diga comigo, Salomão.
Esse garoto vira rei de Israel, passando no lugar de Davi. Então, irmãos, casamento que tem problema, a mãe tem problema, o pai é cachaceiro, é viciado, não tem nada a ver com o que Deus vai fazer a partir de hoje na nossa família, porque o milagre de Deus vai alcançar a nossa casa e transformar o cachaceiro em pastor, vai transformar a prostituta em missionária, quem pode dizer glória a Deus, vai transformar o filho viciado em evangelista, vai transformar a filha que não prestava para ser uma filha chamada para os dons de curar, como a gente falou no dia de hoje. Então não tem nada a ver. Mas para alguns, qual é a importância? De onde veio a família de fulano de tal? A família é uma família pobre. O que tem a ver ser de família pobre e ser de Deus? Há muita diferença. O que adianta, irmãos? Temos uma família bonita, tudo certinho, tudo legal, se não é uma família que segue com obediência aos valores que a Bíblia tem para cada um de nós. Então Deus começa algo profético na vida de Jefité, valoroso, corajoso, escolhido de Deus, para poder tirar o povo da servidão, irmãos. O que está faltando hoje no Brasil são pessoas corajosas para falar a verdade. Não podemos subir mais o púlpito para contar história, nós temos que subir o púlpito para falar a verdade, porque o que liberta o homem é a verdade. Olha para quem está do teu lado e diga assim: qual é a importância de pregar a verdade? Qual é a importância de falar a verdade? Qual é a importância, irmãos, de poder viver uma vida correta? Jefité pega os homens de seu pai e começa a combater contra Efraim, e vai dizer a palavra que os gileaditas, porque começa a influenciar. Se você anda com gente que estuda, a tendência é estudar mais. Se você anda com gente preguiçosa que não quer nada, a tendência é ser preguiçoso e não fazer nada. Mas se você anda com Jefité, que tem um chamado de Deus, valoroso, corajoso, um homem de Deus, a tendência de quem anda com ele é virar gileadita. O que é gileadita? Valoroso, guerreiros. Então Deus está nos chamando, Luizinho, para a gente ser guerreiro do Senhor, para combater o império das trevas no Brasil, para que haja valentes, para que o milagre aconteça. Não adianta só orar, irmãos, tem que ter interferência divina. Vocês estão entendendo isso? Não adianta só orar se Deus não quer fazer. Senhor, eu quero que o Senhor abra a porta da Petrobras. Ele quer que você trabalhe de office boy, porque é lá como office boy que Deus vai te levantar para outras coisas, porque o mistério de Deus é muito diferente dos homens, mas vai explicar para quem é office boy e ser gerente da Petrobras. É muito diferente, são níveis diferentes, mas se Deus chamou para ser gerente da Petrobras, é lá que Deus vai te usar. Amém ou não amém, igreja? Então nós temos que entender que Gileade, ele faz um filho com uma prostituta, e é esse cara que começa um grande combate. Para o milagre acontecer, Denise, nós vamos ter que lutar todos os dias. Hoje é o caso do Samuel, amanhã é outro caso, amanhã outras coisas acontecem. Então nós precisamos estar com o coração valente, com o coração corajoso, com o coração em Deus, para que as coisas comecem a acontecer. O povo filisteu invadiu o povo de Deus. E o que eles faziam? Começavam a bloquear os milagres. Tem gente que tem influência para destruir pessoas, sabe? Tem amizades que elas são destrutivas, elas não são construtivas. Tem certos tipos de amigos que são amigos de copo, mas não são amigos de choro. Tem certas pessoas que só vão bater nas suas costas quando o pagamento cair na sua conta, mas quando não tiver mais dinheiro, não vai acontecer mais nada. Deus precisa levantar valentes nesse tempo. Para quê? Para tirar o povo da escravidão. Irmãos, terminou o carnaval, já tem música pronta para o ano que vem, irmãos. O povo está preocupado com o carnaval, está preocupado com as festas. A gente sabia, só não voltou com as máscaras agora, porque o povo botou o pé mesmo. Não vamos voltar. As empresas não vão falir mais. Quantas empresas aqui em São João faliram, irmãos? Quantas casas e igrejas foram fechadas? Quantos pastores morreram nesse tempo? Quantos membros de igreja? Pastor Fábio teve 3 membros da igreja dele que morreu.
Então vivemos dias que são cavernosos, diferentes, dias loucos. E a gente precisa botar nossa cabeça no lugar e receber uma unção de valente. Eu profetizo que o Senhor está te dando uma espada, e o Senhor está te dando uma couraça da justiça, e o Senhor está te dando escudo, capacete, sandália. O Senhor está colocando no teu lombo proteção para você vencer dias maus, em nome de Jesus. Nessa noite eu profetizo, aleluia, um equipamento de Deus contra a guerra na tua vida. Você vai combater o bom combate, em nome de Jesus. Há valentes e valorosos, corajosos aqui nesse lugar, há gileaditas nesse lugar. Profetizamos que no meio dessa geração, a gente não vai se prostituir, a gente não vai vender o evangelho, a gente não vai trocar o evangelho por dinheiro, a gente não vai fazer da igreja de palanque, de político, a gente não vai colocar qualquer aqui no altar. Quem subir nesse altar tem que estar condizendo com a vida de guerreiro no Senhor. Eu profetizo nessa noite que Deus vai colocar guerreiros do teu lado, que o Senhor vai colocar pessoas abençoadas do teu lado, para que cresça o evangelho na tua família. Irmãos, está sendo destravado correntes aqui, eu estou sentindo isso, irmãos. Deus está destravando doenças aqui. Quem crê nisso, diga amém. Se tua boca você falar, vai acontecer. O que você vai profetizar aí? Profetiza cura nesse lugar aí, ó. Eu profetizo um milagre na tua família. Chegou um jovem junto com o Luiz. Qual é o nome dele, Luiz? Fala bem alto. Hudson. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Hudson? Seja bem-vindo, Hudson. Juízes capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz aí. E depois dele julgou a Israel Ibsã de Belém, e tinha este 30 filhos. Meu Deus, só vou até aí. Agora que Jefité morre, Jefité morreu, e diz a Bíblia que agora levanta Ibsã. Ele ficou, Jefité, durante cadê que está aqui? Faleceu, ele foi sepultado. Ele dirigiu e julgou Israel por 6 anos, está no versículo 7. Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Mas no versículo 8 do capítulo 12 de Juízes, vai dizer que depois que ele julgou, Deus levantou um cara chamado Ibsã. Ibsã, que vai dizer que no decorrer dessa eleição de Ibsã, Deus estava levantando outros juízes para a libertação de Israel. Pega o filho da prostituta, ele julga Israel 6 anos, agora entra Ibsã. Ibsã entra e começa a julgar Israel. Mas no versículo 11, olha o que vai dizer, versículo 10. Versículo 10 vai dizer: então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Cada um está sendo sepultado na sua cidade. Ele tinha 30 filhos no capítulo 9. Por que eu estou falando de filhos? Porque deve ser muito difícil criar 30 filhos. Mas ele julga Israel. Quando ele morre, aí logo depois vem Elon, capítulo 12, versículo 11. E depois dele julgou Israel Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos, 6, 7 e 10. E faleceu Elon, meu Deus, já faleceu. E faleceu Elon, versículo 12, capítulo 12 de Juízes, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e tinha este 40, meu Deus, e 30 netos. O cara era novo ou era velho? Velho é muito feio, né, falar. Era a melhor idade, terceira idade. Ele era um senhor. Ele tinha 40 filhos. Esse está dizendo a palavra? Ele tinha 40 filhos e 30 filhos de filhos. Meu Deus. Que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel quantos anos? 8. Um foi 6, o outro foi 10, o outro foi... e agora 8. A Bíblia vai dizer que levanta juiz atrás de juiz, e eles julgam a cidade. Mas agora chega o capítulo 13. Vai nascer um cara, filho de Manoá,
que significa descanso e paz. Aí você pensa, agora em Israel vai dar tudo certo. Entra Sansão, nasce de um cara chamado Manoá. Ele é o pai de Sansão, Manoá. Ele vem da tribo e é chamada a tribo de Dan. Uma das coisas que marca a tribo de Dan é marquei aqui, a desobediência e a idolatria. Deus está tentando tirar o povo da servidão. Deus está tentando mudar o Brasil, mas parece que as igrejas estão enclausuradas, as igrejas estão fechadas, as igrejas não acontece nada, e quando não acontece nada, o povo mais se perde, porque a palavra da verdade está em nós, e nós não pregamos esta verdade. O povo de Dan, o povo de Manoá, estava vivendo duas coisas: idolatria e desobediência. Vou fazer uma pergunta para vocês: o Brasil tem idolatria? Sim ou não? Sim. O Brasil tem um povo desobediente, corrupto, sim ou não? Tem um povo que rouba descaradamente, sim ou não, irmãos? Esse cara médico que foi pego em São João, o negócio é ferrenho, irmão, o negócio é forte. O cara que estuprou a mulher num processo de parto ou pós-parto, agora ele está acusando quem gravou ele de ter estuprado. Olha aonde chegamos. O Brasil está perdido, mas ainda há esperança, irmãos. A esperança para Israel, quem pode dizer glória a Deus? A esperança para São João de Meriti, amém ou não amém? Vamos viver dias melhores, amém, irmãos? Os nossos impostos serão pequenos, amém ou não amém? A conta de luz vai baixar, amém ou não, igreja? Você vai poder entrar no Guanabara e fazer compra de novo bastante. Mas vai depender da oração do povo, porque a gente só vai ter coisa quando toda a corrupção sair. A gente só vai começar a ter coisas quando tirar de dentro de nós a desobediência. E outra coisa importante, irmãos, para quem é filho da luz, olha para cá, para quem é filho da luz, o tempo todo o Espírito Santo toca.